Boa tarde. Em primeiro lugar, essa é a nossa última aula aqui na disciplina de Fundamentos Teóricos da Prótese Total, nesse semestre suplementar. Na verdade, é a minha última aula com vocês. Acredito que vocês ainda têm uma aula com a professora Bruna. E eu queria dizer que foi um grande prazer ministrar esse semestre suplementar, apesar de ser um formato, né, novo, que a gente não estava tão acostumado. Com novos desafios, mas eu acho que conseguimos superar esses desafios. Todos, né? Nós professores, vocês alunos. Eu acho que foi um semestre produtivo. Espero que para vocês também tenha sido. Espero que em breve nós consigamos estar presentes no laboratório para que a gente consiga aplicar na prática todos os ensinamentos que estão sendo adquiridos agora durante as aulas teóricas, tá? Queria dizer a vocês que aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo para estudar, que busquem artigos, que busquem conhecimento e qualquer dúvida que vocês tenham durante a aula ou depois da aula, sempre lembrem de colocar lá no mural da sala de aula, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre acrilização, inclusão e acrilização em prótese total. É uma das últimas etapas que se segue no processo da confecção da prótese. É uma etapa que não é uma etapa clínica, não é uma etapa onde você vai estar com o paciente para precisar desse paciente para a execução dessa etapa. É uma etapa estritamente laboratorial, onde após o ajuste, né, após a prova dos dentes em boca, vendo que está tudo correto, posicionamento, a questão estética, fonética, funcional, a gente parte então para a acrilização dessa prótese, que consiste na perda daquela cera que está ali presente do plano de cera e a adição de resina acrílica, que é o material que vai fazer da prótese uma prótese definitiva, tá? Então, na verdade, é aquela substituição da cera que estava ali presente por uma resina acrílica, por isso é dito acrilização, tá? Então, é uma etapa que tem toda uma sequência para ser seguida, e vocês vão ver que não tem muita dificuldade. Talvez seja o primeiro contato de vocês com alguns equipamentos utilizados para a acrilização e inclusão das próteses totais, mas a gente sabe que quanto mais a gente tiver o domínio da teoria, maior vai ser a facilidade da execução das etapas práticas, laboratoriais ou clínicas, tá? Eu vou começar a espalhar a tela aqui para vocês, então, para que a gente possa fazer a abordagem do nosso tema. E, então, o nosso tema hoje é inclusão e acrilização em próteses totais. E eu queria só deixar aqui registrado que as imagens que vocês vão visualizar durante toda a aula, a fonte da imagens é o livro do professor Salvador, de 2013, que foi, na verdade, esse livro foi publicado um manual de laboratório para próteses totais, tá bom? Então, essas próteses totais, quando a gente pensa nesse processo de acrilização, ou seja, de finalização da prótese pela troca da cera por um material definitivo, que é a resina acrílica, a gente pode pensar que existem duas técnicas passíveis de serem executadas para que haja esse processo de acrilização. Então, a gente tem uma técnica convencional, que é a técnica realizada talvez com maior frequência, onde utiliza-se, por exemplo, uma panela de pressão ou uma técnica de polimerização no forno de micro-ondas, tá? Então, existem algumas pequenas diferenças entre as técnicas e a gente vai estar abordando aqui como é a polimerização convencional e como é a técnica do forno de micro-ondas. Então, vocês já viram aqui o que eu falei anteriormente, que a finalidade de acrilizar uma prótese é substituir toda a parte que estava em cera
por um material agora definitivo, que vai também fazer parte da base da prótese total. E o importante é que, ao final, a prótese que a gente vai alcançar, ela tenha assegurada que os parâmetros que foram desenhados no plano de cera, as características estéticas, elas não sejam perdidas, tá? Então, o ideal é que nesse processo de acrilização não tenha alterações daquilo que foi planejado para durante a confecção do plano de cera e da prova dos dentes também. O material é a resina acrílica, que é uma resina de lenta polimerização, termopolimerizável, tá? Que consegue uma maior liberação de monômeros durante o processo da termopolimerização e, com isso, diminui a quantidade de monômeros residuais presentes na prótese e, com isso, também traz mais saúde ao nosso paciente, já que a gente não vai estar expondo ele a um material como os monômeros, tá? Então, essa inclusão ou muflamento é a primeira etapa antes da acrilização em si, onde a gente vai utilizar um dispositivo chamado de mufla, algumas pessoas também chamam de muflo, e esse dispositivo vai servir para que a gente faça a inclusão, ou seja, a colocação do modelo de trabalho junto com a base de prova e a montagem de dentes feita no plano de cera. Então, para a técnica convencional, eu uso um tipo de mufla, e para a técnica do micro-ondas, a gente vai utilizar um outro tipo de mufla. Para a técnica convencional, usamos a mufla metálica. Já para a técnica da polimerização no micro-ondas, a mufla precisa ser de plástico, gente. Por que precisa ser de plástico? Porque o metal ele não pode ir ao micro-ondas, porque senão causa uma explosão, tá? Então, precisa de uma adaptação desse dispositivo, e ele agora é feito por uma fibra de plástico para que ele possa ser levado ao forno de micro-ondas. Então, essa daqui é a mufla metálica, normalmente ela é dourada, e ela tem 3 componentes: uma tampa, ela tem uma contramufla, que é o meio dessa mufla, e tem uma base ou a mufla propriamente dita. Uma base aqui embaixo, tá vendo? São esses 3 componentes que vão ser utilizados nesse primeiro momento para fazer a inclusão da prótese total. Então, algo que a gente deve observar nesse momento é, primeiro, passar vaselina no interior da mufla, para evitar que, quando a gente vá verter o gesso aqui, esse gesso tenha dificuldade depois de ser removido. Então, a gente passa a vaselina no interior dessa mufla e a gente vai provar o modelo dentro da mufla, assim como vocês estão vendo nessa imagem. O que é possível observar que existe um certo afastamento do modelo em relação às paredes da mufla e da borda da contramufla e da tampa. É necessário haver pelo menos meio centímetro para que não haja qualquer possibilidade de haver distorção aqui na nossa prótese, tá? Então, primeiro a gente vai passar vaselina na base da mufla, depois, e também na parte interna, e vai fazer uma prova desse modelo para verificar se existe um espaçamento e os dentes, por exemplo, o modelo não está de fato tocando as áreas da mufla. Também vai ser necessário fazer o isolamento com vaselina do modelo de gesso, na verdade, da base desse modelo, tá? E depois que faz esse isolamento, a gente vai vazar a mufla com gesso comum. Importante nesse momento é não verter uma grande quantidade do gesso que ele precisa extravasar. Porque vocês vão ver que quando a gente vai depois colocar o modelo aqui nessa posição, já vai ter um extravasamento do gesso, tá? Então, a gente não precisa encher até a borda com gesso comum, porque, como vocês vão ver aqui, ó, quando a gente faz uma leve pressão do modelo para que essa base do modelo se alinhe com a superfície da mufla, já tem um certo extravasamento aqui de gesso. E com isso, a gente vai remover esse excesso de gesso
e fazer com que o modelo fique, então, nessa base, fique alinhado com a base aqui da mufla, tá? Então, essa daqui é a descrição da técnica convencional de termopolimerização. E depois que a gente faz a remoção do gesso que está em volta do modelo, no caso, claro, antes da presa final, porque senão depois só com o instrumento, por exemplo, rotatório ou com a faca para gesso vai ser um trabalho muito maior. Aí a gente vai observar que vai ficar uma superfície lisa, sem retenções, e aí a gente vem com a contramufla e avalia se está tudo ok. Depois que o gesso tomou presa, aí a gente vem agora aqui, ó, e passa a vaselina na superfície desse gesso aqui da mufla. Então, a gente passou vaselina primeiro no interior da mufla, vaza o gesso e vai passar vaselina na base do modelo e depois que o gesso toma presa, vaselina aqui, ó, nessa área de gesso da mufla, tá? Depois, a gente vai utilizar um silicone de condensação laboratorial, conhecido como Zeta Labo, que é um silicone que é um pouco mais rígido, tá? E vai fazer uma adaptação sobre os dentes e espaços interdentários. Por que, professora, a gente tem que utilizar essa silicona aqui na hora que vai fazer essa inclusão? Para haver uma proteção dos dentes, tá? Então, a gente pode até fazer algumas retenções na silicona para depois facilitar o imbricamento do gesso aqui nessa estrutura. Então, o que é que vocês observaram? A gente fez na base da mufla, depois a gente colocou contra a mufla, fez o isolamento aqui, né, a proteção dos dentes com um silicone de condensação de laboratório. E aí a gente vai assentar a contramufla sobre a mufla e observar a adaptação, ver se tem o espaço, como é que está o espaço para a colocação de uma nova camada de gesso, se eu vou ter espaço para colocar a tampa da mufla, tá? Se tiver tudo ok, agora eu vou vazar uma nova quantidade de gesso. E eu vou colocar o gesso em toda essa área aqui que está vazia, né? Espaço vazio. E depois eu vou observar se teve o excesso também do gesso, só que nessa etapa aqui a gente quer que tenha um ligeiro excesso de material. Então, quando a gente faz o preenchimento de todo esse espaço aqui vazio com gesso novamente, lembrando que antes você passou vaselina para isolar, a gente vai fechar a mufla com a tampa e vai levar essa mufla, esse conjunto, em uma prensa de bancada, tá? Essa prensa de bancada tem a finalidade de remover qualquer tipo de bolha que tenha internamente aqui e fazer com que todo o excesso de gesso ele seja removido. Então, essa prensa você vai fazer, claro, uma certa pressão e vai manter aqui pressionado por cerca de 1 hora, até que haja a presa completa do gesso. E depois, então, da reação de presa completa do gesso, é que a gente vai tirar a mufla da prensa, tá? Quando a gente vai fazer a inclusão de próteses totais na técnica da utilização do forno de micro-ondas, a gente usa uma mufla plástica. Essa mufla plástica, ela tem alguns componentes adicionais. Quais são? Ela tem a tampa ou contramufla. Ela tem a base ou a mufla propriamente dita. Tem uma chave quadrada, tá? Que é uma chave que vai fazer a adaptação dos parafusos, que vão estar aqui, ó, prendendo em 4 extremidades a tampa da mufla à base da mufla, tá? Então, é um pouquinho diferente. Aqui mostra para vocês os parafusos posicionados. Então, na técnica do micro-ondas, como é que vai funcionar? A gente vai primeiro, da mesma forma, colocar vaselina em todo o interior do modelo, vai provar o modelo na mufla e ver se tem aquele espaçamento igualzinho como a gente fez na técnica convencional, também permitindo esse espaçamento de 0,5 milímetros, tá?
Então, depois, a gente vai fazer o isolamento do modelo com vaselina e vazar um pouco de gesso comum na base da mufla, sem preencher totalmente, porque quando a gente for verter o modelo, pode já escorrer um pouco de excesso. Então, coloca-se o modelo sobre o gesso. A gente vai tentar fazer com que esse modelo fique o mais centralizado possível nessa mufla. E vamos fazer uma leve pressão para que a base do modelo fique na mesma superfície, né, do que a borda aqui da mufla. Depois, vamos remover também o excesso de gesso em volta, antes de que haja a presa final, e vamos observar se não ficou nenhuma área retentiva, tá? Em seguida, vamos colocar a contramufla e esperar a presa do gesso, tá? E a gente espera antes da presa do gesso. Depois que há a presa do gesso, a gente vai passar vaselina em toda essa superfície aqui, que vocês estão vendo do gesso anterior. E aí fazer da mesma forma um isolamento dos dentes utilizando um silicone de condensação laboratorial chamado de Zeta Labo e fazer algumas retenções e fazer com que essas retenções vão permitir uma maior retenção, no caso do gesso, nessa estrutura, tá? Então, depois que são feitas essas retenções e que você vai vazar o gesso, você vai fechar a mufla através do uso de um parafuso. E antes do preenchimento com gesso comum, através desse orifício, ó, e depois a gente vai fazer esse preenchimento com gesso. Como essa mufla de plástico tem esse orifício, permite que o gesso seja vertido após o fechamento da mufla, tá? E remove os excessos e vamos partir então, voltando para a técnica convencional. Depois que a minha base de prova, né, que as minhas próteses, futuras próteses, estão incluídas na mufla com o gesso comum, na técnica convencional, após essa presa final do gesso que estava na mufla e depois da prensagem, tá? A gente vai colocar essa mufla, o conjunto completo, dentro de uma panela que tenha água em ebulição, ou seja, na temperatura de 100 graus. E vai deixar lá por 5 minutos. O que acontece é que toda essa estrutura ela vai ser aquecida, né? Porque está com a água na temperatura de 100 graus. Toda a estrutura vai ser aquecida e agora a cera que a gente tinha ali dentro, o que é que vai acontecer com ela? A gente vai tirar, né? Abrir a mufla, tirar ela daquela água quente, e com isso a gente vai dividir a mufla agora em duas partes. Uma parte mufla e uma parte da contramufla. Então, a gente vai separar a base da porção superior, tá? E o que é que vocês podem observar? Que a base de prova tá aqui, que era resina acrílica, e toda a cera que estava ali presente, que era, né, uma cera, normalmente a gente usa a cera 7, ela vai estar fundida e você vai remover essa cera dessa região, podendo inclusive dar um banho de cera, tá? Então você vai tentar remover toda a cera que estava presente naquele interior, tá? Pode remover um pouquinho da cera com uma espátula, em seguida pode levar banho de água quente para retirar então todo o restante de cera que estava ali presente. E aí, depois que eu fiz a remoção da cera, o que é que a gente tem agora? Ó? A gente tem o modelo em um lado e a gente tem os dentes presos naquele silicone de condensação na outra parte da mufla. O que a gente vai fazer são recortar as arestas de gesso, tá? Que estejam presentes e deixar mais arredondadinho possível, para evitar que essas áreas de arestas de gesso, elas fiquem presas também dentro da prótese.
Então, a gente parte para a confecção de orifícios na porção cervical dos dentes artificiais. Para que são confeccionados esses orifícios? Porque quando eu for verter a resina acrílica aqui nessa região, a resina acrílica ela vai entrar nessas áreas, nesses orifícios e vai fazer com que consiga assim ficar retida dentro desses orifícios e evita o deslocamento do dente. Então, com uma broca esférica pequena, compatível, né, com o diâmetro aqui da porção cervical, que está exposta aqui para dentro dessa região, a gente faz essas pequenas perfurações, tá? E no molar você pode fazer 3 perfurações, e pré-molares até 2 perfurações. E dentes anteriores, normalmente, uma perfuração. Depois disso, passa um jatinho de ar para remover o excesso de pó de resina acrílica que tem aí e vai limpar e secar toda a superfície da mufla e da contramufla, tá? Deixando tudo bem limpinho, com ausência de qualquer partícula de pó. Vamos isolar com o isolante para a resina, que não pode ser a vaselina, toda a passão do gesso. Então, vamos pegar um outro pincel que não tem vaselina, ele tem um isolante para resina, que é normalmente o que a gente chama de Shellac, tá? E a gente vai passar em toda a porção do gesso. Cuidado para não isolar a porção basal dos dentes e a região interdental. Por quê? Porque pode impedir que haja a retenção da resina acrílica que vai estar sendo dispensada aí nessa região, tá? Na técnica de micro-ondas, a gente vai colocar, em vez de colocar na panela com água em ebulição, a gente coloca o conjunto dentro do micro-ondas. Dentro tem que ter aquele prato giratório, tá? E bota um pouco de água por 2 minutos na potência máxima. Então, deixa lá por 2 minutos na potência máxima. Depois, a gente vai abrir e de um lado vai estar a base da prótese, né? E do outro lado vai estar o modelo de trabalho. E vocês vão ver que fica cada uma em uma parte da mufla. Então, vai desparafusar a mufla. E vocês vão agora observar que existe a parte dos dentes que está presa lá naquela silicona de condensação laboratorial e uma parte de cera que está aqui presente, ainda aderida àquela base de prova. Então, a gente vem arredondando todas as arestas que estão presentes aqui na base da mufla e da contramufla, pelo mesmo motivo, para evitar que elas fiquem áreas de gesso presas dentro da prótese final, tá? A gente vai remover a base de prova e vai colocar porções de algodão na contramufla para que a gente tenha uma melhor absorção da cera e vai levar 2 minutos no micro-ondas, potência máxima. Depois que já tiver tudo limpo e a cera removida, vamos fazer as mesmas retenções com a broca esférica nas bases, né, nas partes cervicais dos dentes artificiais, sendo 3 furos no molar, 2 furos no pré-molar e dentes anteriores apenas um furo. Na técnica em micro-ondas, a gente vai também limpar e secar toda a superfície da mufla para evitar que fique restos de pó, né, da resina acrílica dos dentes artificiais e vai isolar com o isolante toda a região do gesso. Cuidado para que a gente não isole a porção de base dos dentes, tá? E região interdental, para que não haja, por exemplo, o impedimento da retenção da resina acrílica que vai ser adicionada no colo dos dentes. Então, existe a opção de acrilização convencional, onde o material utilizado, essa resina acrílica aqui utilizada, ela é uma resina de uma cor única, ela é uma técnica, vamos dizer assim, mais simples, porque a prótese fica menos caracterizada e menos estética também. Então, a gente diz que é uma acrilização sem caracterização,
e pega a porção da resina acrílica, que a gente já vai ter visto qual é a cor dessa resina acrílica, que vai estar com semelhança à gengiva e à mucosa do paciente. Vamos fazer a manipulação dessa resina no pote Padalon, tá? E vai colocar, fazer um bastão de resina, como se fosse uma ferradura, e vai colocar aqui justamente na parte basal dos dentes, tá? Então, ó, o que é que a gente vai fazer? Aí a gente vai, na porção restante, acrescentar um excesso e vai interpor uma folha de papel celofane úmido entre a mufla e a contramufla. Vai fazer com que haja um encaixe. A gente vai pegar a mufla e vai levar novamente para a prensa de bancada e vai deixar numa pressão de 500 kg forças. Depois a gente vai aumentar para 800 kg força e depois para 1.250 kg força. Vai sendo um aumento gradativo da pressão, tá? Depois do tempo de presa da resina acrílica, abre-se novamente a mufla e a contramufla e a gente vai remover o papel celofane e recortar os excessos da resina acrílica. Vai colocar um complemento com resina incolor. Então, esse rolinho que vocês viram aqui, ó, gente, é só para pegar a parte mesmo do rebordo ali da gengiva inserida, tá? E gengiva e mucosa naquela área. Aí depois, para vazar o palato, a gente vai utilizar uma resina acrílica incolor. Normalmente as pessoas preferem o palato incolor, porque aí fica aparecendo a cor do próprio palato da pessoa também. E vai colocar esse papel celofane úmido, nossa, que a gente já viu, fechar completamente a mufla. Depois a gente vai remover o papel celofane, remover qualquer excesso de gesso, aplicar uma camada de isolante onde tem gesso aqui na mufla, tá? E vamos removendo esse papel, recortar todo o excesso e aplicar uma fina camada de isolante em todas as superfícies de gesso. Sempre a gente coloca isolante, porque senão a gente pode correr o risco de fechar a mufla e depois ela não conseguir abrir, porque um gesso se aderiu ao outro, tá? Então, na acrilização convencional, sem a caracterização, depois que a gente faz a colocação dessa resina acrílica incolor, a gente leva para uma prensagem de 1.250 kg força por um tempo de 1 hora. Depois vai colocar a mufla numa prensa manual. Depois que a gente colocar, na verdade, nessa prensa, a gente vai levar, então, o conjunto mufla e prensa para uma panela polimerizadora. Então, a polimerização, o que é que acontece? O monômero ele é transformado em polímero através da alteração da temperatura e sobrepressão no interior dessa mufla, tá? A gente sabe que a reação de polimerização das resinas acrílicas é uma reação exotérmica, que libera calor, tá? E após 60 graus, a gente vai fazendo o aumento gradativo da temperatura, para evitar que haja a formação de porosidades internas. Quando essas próteses elas são submetidas a um aumento brusco da temperatura, existe uma grande chance de formação de poros na superfície da prótese, o que não é recomendado, já que a gente vai permitir, então, maior acúmulo de placa futuramente na prótese já instalada na boca do paciente. Então, ó, na panela polimerizadora, a gente vai deixar a mufla lá imersa mais ou menos por 12 horas. Então, a gente deixa numa temperatura de 74 graus e uma pressão de 60 libras. E o resfriamento, ele também deve ser lento e mantido até a temperatura ambiente por 2 horas antes de resfriar também totalmente. É importante manter todo esse protocolo, porque já foi definido por diversos estudos e com isso você consegue otimizar os resultados da sua prótese total. Então, se a gente vai fazer a acrilização no forno de micro-ondas, a gente nesse momento onde a gente vai ter a separação da mufla e da contramufla, a gente vai precisar passar essa vaselina, né, na região de gesso para evitar que um gesso se una ao outro. E a gente vai também
É importante também dizer a vocês que existe acrilização no micro-ondas com a caracterização de quê? Desse sistema STG. Existe cores de gengiva diferentes, tá, gente? Existem cores de gengiva, existem escalas de gengiva diferentes. A escala mais conhecida talvez seja a VIP. A resina VIP, na escala convencional, ela é toda de uma cor só e não tem caracterização. Mas esse daqui, esse sistema STG, que é o sistema Thomas Gomes, é um sistema que permite você deixar com maior naturalidade. Por isso que é dito que tem caracterização, porque você tenta deixar a gengiva o mais próximo da gengiva do paciente, tá? Então, a gente pode, vocês vão ver aqui, ó, que vai sendo aplicado nessa porção aqui externa da gengiva, futura gengiva, né, da prótese, umas veinhas, que é como se fosse uma lãzinha que vai sendo aplicada, ó, nessa região vestibular. E depois a gente vem e coloca a resina acrílica. Então aqui, ó, a gente vai colocando a resina no formato pó e líquido, aplica uma camada, aplica uma segunda camada. Então aqui a gente vai mais no sistema pó e líquido do que a manipulação completa de um rolo de resina, tá? E vai sendo aplicado camada por camada até... E aí a gente vai colocando pó e vem com um gotejador e vai colocando o líquido também, tá? E aí aos pouquinhos vai sendo construída a gengiva artificial do seu paciente, dessa prótese, né, aqui. E depois, cada vez que a gente vai colocando a camadinha do pó, depois a gente vem e coloca a camada do líquido com um gotejador normalmente. Então, nessa acrilização do micro-ondas, a gente também pode já direto usar a resina incolor para o céu da boca, tá? O palato, que normalmente é o que é mais convencional de se usar, tá? E vai colocar o papel celofane, que vai estar isolando a mufla da contramufla e vai ser fechada normalmente. Também vai ser prensada, né? Numa prensa manual, que vai ter uma prensagem de até 500 kg-força. Não pode ser mais do que 1.000 kg-força, tá bom? Depois que a gente tiver o processo de polimerização da resina, você vai remover da prensa e você vai avaliar, né, e remover excessos que tenha, para depois colocar na prensa numa uma força de 1.000 kg-força, apertar novamente os parafusos e vai deixar a mufla repousando por 30 minutos. Até 1 hora pode ser, tá? Antes de ser levada de fato ao micro-ondas. Então, deixa de repouso ali o conjunto por 30 minutos a 1 hora e faz a programação do micro-ondas, que tem que ter uma potência de 800 watts, tá? E você vai fazer de que forma? 3 minutos na potência de 40%. Depois, 4 minutos na potência mínima possível. E depois, mais 3 minutos com a potência de 90% da capacidade. Se colocar duas muflas no micro-ondas, a gente deve aumentar em 3 minutos, em 1 minuto, a fase de número 3. Então, se a gente, em vez de colocar uma mufla e já quiser adiantar o processo e colocar 2 no micro-ondas, aí a gente vai apenas aqui nessa terceira etapa aumentar mais 1 minuto. Então, depois que passou o tempo, né, de acrilização da prótese dentro das muflas, quando, no caso do micro-ondas, a mufla estiver fria, ela deve ser aberta, tá? E deve ser removida, então, a tampa. A gente vai ficar com 2 partes, base e mufla. Então, gentilmente se faz a remoção do gesso que estava ali na base. Lembra por que o gesso veio, gente? Porque vocês lembram que a gente passou vaselina aqui na base, tá? Então, o gesso agora vem aqui no conjunto e a gente vai dando uns golpezinhos assim, dando umas batidinhas com o instrumento pontiagudo, tá? E com isso vai removendo o excesso do gesso que estava aqui em cima
do modelo. Pode ir quebrando também com alicate, mas no caso das muflas de metal, tá bom? E o que sobra quando a gente remove tudo, e remove também aquela silicona de condensação, aí a gente vê que o que é que acontece aqui na superfície? Ainda existem alguns restos de gesso, alguma área de resina que não está devidamente acabada e polida, tá? Mas mesmo assim, antes de qualquer polimento, a gente vai levar novamente o modelo superior e inferior de volta ao articulador para checar se está tudo correto, se não houve nenhuma divergência na hora da acrilização, para que eu não tenha perdido os padrões estabelecidos na hora da montagem de dentes, tá? Então, com isso, o modelo volta para o articulador, tá? E a gente faz uma nova montagem, então, no asa, e vai tentar realizar qualquer ajuste que possa ter ainda para ser feito. Depois disso, para que a gente faça a remoção da prótese, né, do modelo, pode-se fazer através dessa técnica aqui, onde a gente vai dividir a base do modelo em vários quadradinhos, passar uma serrinha para ir removendo etapa por etapa, e a gente também não deve fazer uma perfuração muito profunda para que não haja danos à prótese, tá bom? Então, aos pouquinhos você vai removendo a parte do gesso da base, ou seja, aquele gesso que é do modelo de trabalho, onde foi confeccionada a base de prova e o plano de cera. Então, você vai tentando remover aquelas porções de gesso, tá? E aí libera a prótese, e assim é o aspecto final que a gente tem imediatamente após a remoção do gesso. Vocês conseguem perceber aqui na foto que existem várias áreas de excesso de material, e por isso é necessário fazer o acabamento final dessas próteses, né, utilizando pontas do tipo maxi-cut, para deixar sem áreas pontiagudas, sem áreas de irregularidades e porosidades. Então, isso tudo é removido com a ponta do tipo maxi-cut em peça reta, tá? E aí a gente pode ajustar alguma área de alívio, de freios ou também de inserções musculares, e remover qualquer excesso de resina acrílica que tenha invadido os espaços interdentários ou que tenha passado das ameias e do colo dos dentes. Vamos lá fazer, se for necessário, alguma melhoria na escultura da porção, né, da gengiva, e pode usar também essas pedras para auxiliar na parte também palatina ou lingual da prótese, tá? Depois que a gente vai utilizar as pontas do tipo maxi-cut para remover os excessos mais grosseiros, a gente pode utilizar uma lixa fina, que vai ser adaptada a um mandril para a peça reta, e normalmente a gente faz essa etapa molhando um pouco a lixa, aquelas lixas d'água, para conseguir um acabamento melhor e uma menor porosidade dessa prótese. Depois, a gente vai utilizar um torno mecânico para fazer o polimento, e a gente passa então a pedra pomes, que vai estar escovando o dente junto com essa escova aqui, que vai estar presente nesse torno para polimento, tá? Depois a gente vem também com uma borrachinha de feltro para ficar bem lisa e polida a superfície da prótese. Fica muito brilhante e isso permite que essa lisura e, no caso, a diminuição das porosidades permite um menor acúmulo de placa na prótese do paciente, tá? Então, a gente pode usar o feltro branco. E a gente observa o aspecto final da prótese total, bem polida e sem arestas e sem áreas de excesso de material, tá? Então, essa, gente, são as técnicas de acrilização que podem ser, como vocês viram, através do uso de micro-ondas, assim como também pode ser através da panela, né, onde a gente depois vai fazer a utilização de uma polimerizadora sob pressão para a inserção dessas muflas. Vocês viram que as muflas metálicas, elas devem ser utilizadas somente na técnica convencional, enquanto as muflas plásticas para o uso do forno em micro-ondas. A grande diferença entre as técnicas
é que no micro-ondas a gente consegue um ganho de tempo laboratorial para a execução final da prótese, tá? Então, essa é a etapa estritamente laboratorial, onde o paciente não tem qualquer participação nesse momento. Que essa etapa, quando vocês chegarem na clínica lá Integral 3 comigo, vocês vão ver que é uma etapa que é confeccionada exclusivamente pelo técnico em prótese dentária. E aí, vocês vão executar todas as etapas anteriores e o técnico vai fazer a montagem dos dentes e a acrilização das próteses totais, assim como também, ao final, o acabamento e o polimento dessas próteses, até que cheguem a você e ao paciente da forma mais polida possível, para que ela seja instalada em boca e o paciente não tenha alterações, né, como dor, alterações na mucosa, como ferimentos por causa de uma prótese mal polida, tá? Então, essa etapa de acrilização é uma etapa que muitas vezes a gente não dá tanta importância, porque na maioria das vezes é o técnico em prótese dentária que faz essa etapa, mas é importante que a gente tenha conhecimento e domínio de todos os temas que vão ser pertinentes aos procedimentos que vocês estão realizando, tá? Encerro aqui então a nossa aula, espero que tenham uma boa semana e a gente se encontra, quem sabe, o quanto antes nas atividades na prática, nos laboratórios, tá? Então, boa semana a todos e um bom finzinho de semestre suplementar.